Quero compartilhar uma palavra rápida com vocês que Deus tem colocado no meu coração. Eu tô lendo um livro e esse livro tem me marcado. Esse livro chama Generais de Deus. Quem aqui já ouviu falar dos Generais de Deus? É um livro que conta e relata vários homens e mulheres que efetuaram grandes feitos através do poder do Espírito, que foram usados na sua época com poder, curas, sinais, maravilhas. E ao ler esse livro e lendo a Bíblia, eu tenho percebido algo que muitas vezes, talvez, nós temos deixado passar, que é somente da unidade que grandes coisas acontecem. É somente quando nós nos tornamos um só povo. Óbvio que somente Deus pode realizar e pode transbordar, só pelo agir do seu Espírito, mas esse derramar vem através da unidade do povo de Deus. E eu quero compartilhar de forma muito rápida com vocês sobre unidade, o solo do avivamento. Eu creio que nesses últimos dias, nesses meses, nesses anos, Deus vai começar a derramar algo de forma poderosa sobre Goiânia, sobre o Brasil, sobre as nações, como Ele já tem feito. Mas mais do que isso, eu creio que como impulso, nós receberemos algo poderoso. Um fluir, dons sendo manifestados, curas, sinais, maravilhas, amor. E isso, gente, só vai se realizar quando nós formos um. Quando nós nos preocuparmos uns com os outros intensamente. Quando repartindo tudo que nós temos como em Atos. E eu não estou falando de finanças aqui somente. Mas a generosidade para mim está muito além do que o financeiro. Mas sabe, é aquela dor do meu irmão está passando, eu também estou passando. Nós somos um. Como corpo, nós sentimos a dor do outro. E Atos, capítulo 12, versículo 5, acontece algo que me marca. Nesse capítulo relata a prisão de Pedro. Só que alguns outros já haviam morrido aí, antes de Pedro, nessa prisão. Só que quando Pedro vai preso, a igreja faz algo diferente. Vamos abrir a Bíblia aí, lá em Atos, capítulo 12. Rapidamente, se você tem a Bíblia de papel. Se você não tem, abra no seu celular. Atos, capítulo 12. E diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus. Prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por eles. Galera, a gente vive numa geração tão autônoma, tão autossuficiente. É ou não é? Vamos ser sinceros, a gente hoje consegue fazer tudo. Hoje eu consigo estudar sozinho, eu consigo trabalhar sozinho da minha casa, eu nem preciso ter mais uma empresa que eu me vincule. Hoje eu consigo fazer praticamente tudo sozinho. Enfim, eu posso empreender, eu posso consumir vários conteúdos, estudar de forma sozinha, até mesmo no YouTube, se eu quiser. Hoje eu sou completamente, a maioria de nós é completamente solitários. Vive ali, passando um feed e consumindo conteúdo. Tem uns que até acreditam que podem professar a fé sozinhos. Não, eu posso congregar sem igreja. Eu sou igreja. Eu posso ter meu cantinho, eu posso adorar o Senhor lá. E está tudo certo. Nós vivemos essa geração extremamente autônoma. Mas, cara, o reino de Deus, ele nunca foi pensado para indivíduos. Nunca foi pensado para individualidade apenas. Ele foi pensado em comunidades. Não em pessoas isoladas. Se a gente for olhar, cara, desde Gênesis, Deus forma um povo.
Deus forma uma nação. Cara, no Sinai, Deus vem e fala, cara, vocês são uma nação. Deus constitui uma nação ali naquele momento. Nos evangelhos, Jesus poderia facilmente andar sozinho, galera. E efetuar talvez muito mais coisa do que carregando a galera que ele carregava. Mas ele escolhe discípulos. Ele levanta pessoas. Em Atos, o poder do Espírito Santo vem quando a igreja ora. Quando a igreja está unida. Em Atos capítulo 2, se nós formos ver, a igreja estava reunida. Partilhando o pão. Animados, talvez chorando, não sei. Mas eles estavam juntos. E esse versículo, esse capítulo me marcou essa semana. Uma igreja orando por um Pedro que estava preso e provavelmente seria morto. E acontece algo poderoso. Uma manifestação sobrenatural dos céus. Um anjo vai nessa cadeia e liberta Pedro. E o tira da prisão. E galera, eu creio que muito disso se deu sim por conta da oração desse povo que estava unido. E hoje a gente vive nessa cultura, talvez nessa até idolatria, se posso dizer assim, ao protagonismo. Não, eu sou o protagonista da minha história, eu sou o Big, olha só o que eu fiz, olha só, sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos nos mover unidos. Porque Deus ele não vai derramar esse avivamento dele sobre plataformas. Não. Ele vai derramar o seu avivamento sobre uma comunidade, sobre um povo unido. E isso aconteceu em vários momentos da história. Aqui em Goiânia nós tivemos avivamentos como esse. E por que não sermos nós a geração que recebe esse avivamento, cara? Em unidade. E isso tem queimado o meu coração. E duas coisas têm ecoado a minha mente: levar jovens ao mais profundo de Jesus e a unidade de Cristo, a comunhão da igreja, o participar do pão. Galera, quando acaba o impulso, a gente quer sair junto, não é só para ficar olhando um para a cara do outro, não. É porque é legal, mano. É porque tem vida. Tem algo ali que está te curando e você nem sabe. Às vezes a gente está cansado, a gente fala, nossa, mano, vou sair para quê? Mas, cara, nessa comunhão, nessa vida na vida, você está sendo curado e você nem percebe. Às vezes você está na mesa, o cara compartilha uma parada que ele venceu, e você está passando aquilo, e você precisa daquele testemunho. Quando a gente fala, cara, vamos ficar juntos, é porque nessa comunhão existe algo poderoso. Essa igreja unida, que junto, luta as lutas uns dos outros. Cara, não é mais a luta do fulano ou do ciclano, é a nossa luta. Nós somos um. Se Pedro está preso, nós oramos. Se ele está correndo risco de morte, nós oramos. Se Pedro está com o financeiro zoado, nós oramos. Nós somos generosos, nós nos movimentamos. Se o Senhor compartilha no nosso coração, nós vamos para cima. Porque nós como igreja lutamos juntos. E cara, Atos 12 me marcou. Imagina só. Tiago havia sido morto. Talvez seja esse até um fato que desperta ainda mais a igreja. Tiago havia sido morto. Agora Pedro, eles pensam, mas nós não podemos perder dois. E aqui eles têm uma postura diferente. Talvez Pedro seria executado no próximo dia, algo assim. Humanamente falando, era impossível. Era impossível. Não havia esperança. Mas eles oram. Eles se movimentam. Porque uma igreja unida, galera, pode fazer algo extraordinário. Uma igreja unida pode efetuar grandes coisas. Cara, tudo que nós construímos até aqui como God Provider não foi uma pessoa sozinha.
Não foi líder A ou líder B. Nós somos uma equipe, nós somos uma família. Nós amamos uns aos outros. E família repreende. Família, às vezes, fala a palavra que você fala assim, nossa, o cara falou essa parada para mim, será que é? Oh, meu Deus. Mas, no amor, isso gera vida. Isso gera transformação. E mais do que isso, como igreja, nós temos orado. Continuamente. Nós estamos há 39, 38 dias de bater 1 ano de oração ininterrupta. E isso não se dá por uma pessoa só orando. A unidade. Quantos aqui talvez já tiveram o seu horário preenchido e na hora não pôde vir e manda no grupo, cara, não consigo estar hoje. E se levanta uma pessoa e fala, eu oro. Galera, essa torre é a prova de que a unidade consegue efetuar grandes coisas. Humanamente, é impossível nós estarmos orando esse tempo todo, de forma ininterrupta. Mas pela unidade, pelo fluir do Espírito, nós temos levantado um altar de adoração ao Senhor. Orando por vocês, orando pelas suas famílias, orando pelo impulso, orando, cara, por coisas que às vezes a gente nem imagina. Você nem tem noção. Cara, eu acho tão legal, tão poderoso, quando eu subo lá na torre e tem uma letra que eu não faço noção de quem é, e está lá, pelo Jorge, pelo fulano, pelo ciclano. Isso é igreja em oração. Constante. Clamando uns pelos outros. E cara, a minha pergunta é, quando foi a última vez que você perdeu uma noite de sono? Orando por alguém. Quando foi a última vez que você falou assim, cara, eu amo tanto essa pessoa, que eu quero orar por ela. Galera, essa igreja não ficou orando 30 minutos e cansou. Foi até tarde. Virou. Madrugada dentro, esse povo estava orando. E às vezes nós começamos um movimento de oração e a gente fala, nossa, estou tão cansado. Quando foi, cara, a última vez que você falou assim, Deus, o fulano, eu vou orar por ele. Galera, às vezes a pessoa que você está lembrando o nome dela, não é só porque você gosta dela demais não, é o Espírito Santo te incomodando, falando, cara, ora pelo fulano, ora pelo ciclano, ora por ele. Algo não está legal, está rolando alguma coisa, você não sabe o que é, mas está lá, o nome do Ícaro está na minha cabeça, eu começo a orar pela vida do Ícaro. Cara, eu quero te convidar, mano, como impulso, a gerar essa oração, a perder a noite de sono, ou melhor, investir essa noite de sono, porque no reino nunca é perca, é investimento, a investir essa oração na vida do seu irmão, a plantar essa semente, porque cara, nós queremos viver essa comunhão de atos, nós queremos viver esse tempo, nós queremos viver essa vida na vida. E como eu falei, essa unidade, ela prepara um ambiente para o sobrenatural. Imagina só, ficar lá na casa orando. Pá. De repente, bum. Pedro liberto, parado na porta lá da casa, a galera bater na porta. Acho que os irmãos devem até ter ficado bem incrédulos, falado, uai, algo de errado não está certo. Mas foi fruto do sobrenatural em oração. Unidade. Antes em Atos de vir o poder do Espírito Santo, antes do fogo, antes das línguas, antes dos milagres, havia unidade. Unidade. Nós precisamos aumentar esse amor, cara. O impulso não é só mais um lugar para a gente vir se reunir. Não. É um momento de comunhão, é um momento de busca, é um momento na presença.
É o momento disso aqui, de nós orarmos. E quando eu levanto um clamor pelas faculdades aqui, aos meus olhos parece que nada está acontecendo. Mas o Espírito Santo pode estar enviando um anjo lá, essa semana, e libertando um Pedro. E transformando a vida de um Pedro. Nas escolas, o Espírito Santo pode entrar lá, enquanto nós estamos orando aqui, e está libertando um Pedro. Em Goiânia, na sua família, galera, às vezes a gente tende a desistir. Tem duas pessoas que eu tenho orado incessantemente, e aos olhos humanos, essas pessoas, elas estão completamente perdidas. Completamente perdidas. Rolê, mulherada. Mas sempre que eu ouço algo sobre esses dois nomes, eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Vamos orar. E cara, eu não sei se eu vou ver. Aparentemente, parece que nada está acontecendo. Mas até aqui a oração nunca me abandonou. Até aqui a oração nunca foi em vão. Ela nunca vai ser em vão. A gente é muito imediatista, cara. A gente quer ver. A gente só quer contemplar. E a gente desiste quando aparentemente não está acontecendo. A gente muda o foco. Fala, não, vou orar por outra coisa agora. Ou se, não, nem deu muito certo. Não vou orar não. Cara, a oração é algo poderoso. Gente, você pode estar aqui hoje pela oração da sua avó, que você nem imaginava. Mas você está aqui hoje falando, cara, como Deus é bom. E talvez sua avó morreu sem ver. Hebreus fala sobre isso. Os pais da fé, homens, cara, que deram a vida, gastaram tudo o que tinha e morreram. E morreram sem ver. Eu creio que o Senhor vai nos oportunizar a ver. Mas se Ele não nos oportunizar, nós devemos ser firmes, fiéis. Galera, hoje, qualquer desconforto está mudando a galera. Se a gente está aqui, qualquer desconfortinho que tem, você fala, nem vou no Impulse não, vou em tal lugar. Não vou lá na água do Provider, mas não, vou em tal lugar. A gente muda muito fácil. Não, aqueles amigos meus falaram uma parada que muito dura para mim, cara. É verdade, mas não precisava falar. Aí você fala, não, vou procurar outra broderagem. Procurar uma galera que fala uma parada que eu gosto de ouvir. Vai massagear meu ego. Vai fazer carinho. A gente está trocando de lugar. Por coisas que a gente às vezes... Cara, Deus me falou... Deus está lá de cima falando assim... Eu não falei nada. Eu estou aqui de boa. Era só para você permanecer. Era só para você continuar. Mas algo que se você ouviu, você fala, nossa, não gostei. E aí a gente usa a desculpa o quê? Deus falou. Cuidado, gente. A gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente precisa ter temor demais, cara, para usar essa frase. Temor demais. Porque, mano, maturidade espiritual não é encontrar ambientes perfeitos, mas é permanecer construindo com pessoas imperfeitas. Você nunca vai ter um ambiente perfeito. Em lugar nenhum você vai encontrar. Em lugar nenhum. Mas nós podemos construir algo. Algo muito forte na God Provider é que nós não temos cultura de divórcio. Sabe o que isso me implica? Isso me implica ter ferro afiando ferro, barulho batendo, tum,
tinindo, eu chorando. Eu falo, não quero ficar, não, eu vou lá e vou conversar. Eu vou lá e vou me alinhar. Eu vou lá e vou buscar algo no Senhor. Nós precisamos ser essa geração, cara, que não se divorcia facilmente. Cara, casamentos nascem e morrem muito rápido. Porque a galera não quer confronto, não quer alinhamento. Nós precisamos manter, permanecer, ser fiéis. E todo avivamento, galera, vai começar com uma pessoa que decidiu permanecer junto. Decidiu permanecer unido. Eu quero citar 2 avivamentos. 2 avivamentos. O primeiro deles é o avivamento no País de Gales. Quantos aqui já ouviram falar do avivamento do País de Gales? Evan Roberts. Em 1904, um jovem chamado Evan Roberts, ele começa a se reunir com pequenos grupos para buscar a Deus, para clamar pela presença de Deus. E galera, eu não sei se vocês sabem, mas no tempo do Evan Roberts não havia tráfego pago, não havia marketing, não havia nada disso para poder impulsionar Gales e mais pessoas se achegarem, não tinha uma estrutura fenomenal, algo poderoso, uau, que legal, que bacana. Não tinha uma celebridade da época que chegou e falou, nossa, cara, esse cara tem 2 milhões de seguidores, se ele postar uma história do Evan Roberts vai explodir. Não tinha nada disso. Tinha fome e sede. Fome e sede. Pelo Espírito Santo. Pelo raio-x de Deus. As reuniões duravam horas. 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 Hoje deu 40 minutos e a gente está assim, ó. O Jorge hoje passou da hora. Não tinha tempo. Porque eles estavam em busca da presença. Havia algo poderoso. Confissão de pecados. Deixa eu te falar, confessar pecado é bíblico. É bíblico, é poderoso. Gera quebrantamento, gera mudança, gera vida. Havia perdão. Galera, já quero antecipar, me perdoa. Provavelmente eu vou errar com algum de vocês, mas cedo ou mais tarde vocês vão. Às vezes eu nem errei, mas às vezes eu passei acelerado. O irmão vira e fala, o Jorge está diferente. Rapaz, o Jorge era humilde. Agora fechou a cara. Me perdoa. Me perdoa. Às vezes eu só estou correndo mesmo para tentar fazer o serviço que eu tenho que fazer. E esses dias eu nem estou conseguindo correr mais. Glória a Deus. Quem entendeu, entendeu. Mas cara, não é nada pessoal. Às vezes é só a correria. A gente brinca aqui, às vezes é só o TDAH. Eu não tenho, mas algumas pessoas têm. Nós precisamos perdoar. Havia uma busca. Juntos. Juntos. Sabe o que acontece? Mais de 100 mil pessoas alcançadas em alguns meses. A transformação foi tão profunda que teve redução da criminalidade. Cara, teve ambientes que ficaram vazios, até mesmo o ambiente de trabalho. Imagina só isso. Teve que mudar pela transformação das pessoas. E tudo isso começa, cara, porque Evan Roberts decidiu permanecer. Bares fechados. Os cavalos eram tratados com palavras grossas e de xingamentos. Tiveram que trocar a leva da cavalaria, porque os cavalos não mais entendiam as palavras gentis que as pessoas agora proferiam. Isso é avivamento. Mudança. E um outro que eu quero citar é a Rua Azusa. Esse talvez um dos que nos influencia até hoje. Tem pentecostal aí? Tem um do manto aí? Não, glória a Deus, galera. Que é isso? Isso está muito no telinha. Em 1906,
William Seymour começa a buscar a presença de Deus em um local chamado Rua Azusa, Los Angeles, e vidas são transformadas. Sabe o que é mais impressionante nesse lugar? Não era apenas os milagres, mas era a diversidade, era a unidade. Negros, brancos, pobres, ricos, homens, mulheres. E nessa época, era uma sociedade completamente dividida. Profundamente dividida. Mas onde a presença estava, eles adoravam juntos.